Hello guys, welcome to one more quick tip for your studies. Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma dica para os seus estudos. E assim, eu sei que uma das maiores dificuldades que nós temos na hora que a gente se propõe um desafio ou se propõe um novo objetivo, uma nova meta, é o processo. Então eu vou falar para vocês hoje sobre como focar, sobre como criar um ambiente propício para você conseguir se dedicar aos estudos. Então, Camille, como é que eu vou fazer no meio da minha rotina, no meio dessa minha casa movimentada, com um monte de gente falando, como é que eu vou fazer para estudar inglês? Como é que eu vou estudar de forma focada e conseguir de fato aproveitar o meu tempo? É o seguinte, gente, existem várias coisas que a gente pode fazer para estudar de uma forma mais leve, mais tranquila. A gente tem várias dicas aqui dentro desse módulo sobre isso, mas o que eu quero falar para vocês hoje é da importância do ambiente que a gente prepara para estudar. A gente tem duas coisas. Tem gente que mora numa casa silenciosa, às vezes mora sozinho, ou às vezes mora com um monte de gente, mas o povo passa o dia inteiro fora de casa, ou a hora que você vai estudar inglês, tá todo mundo fora de casa. E tem as pessoas que não conseguem estudar em casa porque é um bairro muito movimentado, então tem muito barulho que desconcentra lá fora, ou tem muita gente dentro de casa, muita movimentação dentro de casa e isso acaba atrapalhando também. Então, existem essas duas realidades e a gente tem que pensar como trabalhar a partir desses dois ambientes diferentes, certo? Então, pra gente deixar tudo certo, vamos definir primeiro o ambiente que nós vamos estudar. Beleza, então com isso o que a gente sabe? A gente sabe que ou você vai estudar em casa, porque é um ambiente tranquilo, que dá pra você estudar, focar e tudo mais, ou você vai estudar fora da sua casa, porque assim, nós podemos aproveitar os breaks no trabalho para estudar, o break da faculdade, às vezes o tempo entre a faculdade e o trabalho, às vezes tem uma biblioteca na sua faculdade ou no caminho para o seu trabalho. Você também pode pensar em cafeterias, lanchonetes. Tem muita gente hoje em dia que estuda, né, em Starbucks, padaria. E dependendo do horário, esses espaços podem ser mais silenciosos, mais tranquilos e mais calmos para você estudar. Então pense nessa possibilidade, se sua casa é muito movimentada, muito cheia de barulho e você se desconcentra com essas coisas, pensa em outros ambientes, então próximos do trabalho, próximos da faculdade, próximos da academia, próximos da sua casa, que possam te proporcionar essa calmaria ou mais tranquilidade para estudar, tá bom? Então, sendo nossa casa ou fora da sua casa, outras coisas que são muito importantes para a gente poder se dedicar é considerar que esse é um momento seu, certo? Então tem muita gente que fala assim, ai meu Deus, eu tenho que estudar inglês, ai meu Deus, eu tenho que estudar inglês. Não, pensa que você tá estudando inglês por conta de você mesmo, sabe? Que você tá cuidando de você. Então, tipo assim, tem mulher que gosta de ir pro salão cuidar do cabelo para falar que tá cuidando de si. Agora, homem, não sei, tem o pessoal da academia, o grupinho do futebol. Sempre tem uma coisa que a gente faz pra gente se sentir bem, certo? Então, por que não pensar, olhar, encarar o inglês dessa forma também? Esteja confortável e tenha todo esse ambiente preparado para você. Mas e se você não tá em casa, como é que você faz? Como que a gente pode criar essa atmosfera? Bom, a partir do seu caderno, a partir da sua pasta, do seu estojo com suas canetas, lápis, borracha. Essas são as suas coisas. Então, independentemente de onde você for, na hora que você for estudar, são elas que vão te fazer companhia, certo? Tem gente que gosta bastante de café, eu também gosto bastante e eu sei que tomar um cafezinho dá aquela sensação de estar em casa, certo? Então, pega o seu cafezinho, pega um chá, um chocolate quente, na cafeteria, na lanchonete, na padaria e você vai sentir mais em casa. Outra coisa que é muito importante é você afastar o seu celular de perto de você. Por isso que eu gosto de falar bastante para vocês que a gente tem as transcrições bilíngues, que o material é bilíngue, justamente para você não ter que ficar pesquisando toda hora, estar em contato com o celular toda hora, porque isso, na hora do estudo, não é uma boa influência. Vai te desfocar, você vai pensar em mil coisas, fulaninho vai mandar mensagem, alarme que pitou, que não sei o que. Então, assim, evita ficar com o celular. Então, sabe que é só hora de estudar? Ótimo. Avisa a família, fala, gente, tô estudando inglês, daqui uma hora eu volto. Desliga a internet, bota o alarme pra hora que você precisar parar de estudar. Pronto, e aí acabou. Porque aí você sabe que quando o seu telefone tocar, é porque já deu a sua hora de estudar, né? Então, assim, por isso eu digo, só desliga a internet, não desliga o celular, porque as pessoas também, né? A gente nunca sabe se alguma emergência, urgência vai acontecer. Então, só desliga o 3G, desliga o Wi-Fi e bota um alarme pra hora que você precisar para estudar, tá bom? E outra coisa muito importante. Tenha sempre uma aguinha, além do seu café, chocolate quente ou chá. E também não se esqueça de ir no banheiro antes de estudar. Parece que eu tô falando pra gente se preparar pro Enem, assim, né? Um monte de dica, assim. Mas são algumas coisas que podem te fazer ter um olhar diferente sobre esse momento do estudo. Não apenas como uma obrigação, mas um momento de prazer também. Então, pra vocês que estão aqui dentro do curso, fica muito tranquilo fazer isso, porque você sabe o que você tem que estudar naquele dia, você sabe que é aquela aula que você tem que assistir, que você vai assistir ela umas 3, 4 vezes, fazer as práticas. Se tiver alguma dúvida, você vai comentar pra mim, vai pensar, falar, se gravar, escrever,
você se corrigir, porque tem como a gente pegar algumas coisinhas que a gente erra, né? Então, se corrigir, escrever, depois repetir esse processo. Então, vocês sabem o que vocês têm que fazer. Então, fica fácil determinar o que você vai fazer nesse tempo que você tem, né? Quais são os seus objetivos. Mas é claro que você pode indicar para qualquer amigo seu que também estuda inglês, para que ele sete, para que ele coloque, para que ele determine um objetivo dentro daquele tempo que ele tiver, certo? Então, duas coisas. A gente precisa ter um objetivo, que para vocês fica tranquilo, que é só seguir o que a gente tá vendo aqui no curso, aula por aula, com calma, e determinar um tempo, né? Porque não dá pra ficar estudando 50 horas em inglês e esquecer o resto das coisas que tem que fazer na vida, né? Então, objetivo e tempo. E por último, mas não menos importante, eu acredito que essa última coisa que eu tenho pra falar pra vocês é uma das coisas que mais inquieta a gente na hora do estudo, que é pensar nas outras pendências, nas outras coisas que a gente tem pra fazer, nas coisas de casa, nas coisas da família, nas coisas do trabalho, da faculdade. Qual que é a sua pendência? Qual que é a sua urgência? Às vezes, a gente não realizou alguma coisa durante o dia e na hora que senta pra estudar inglês pensa, putz, eu esqueci de fazer tal coisa. Putz, eu esqueci de ligar pro fulano. Putz, amanhã tem reunião, eu preciso preparar a pauta, blá 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 blá. Então assim, tenha certeza de que você não vai se prejudicar e que você fez tudo o que você tinha que ter feito antes de sentar pra assistir às aulas, pra estudar, pra praticar. Porque senão você vai estar focado ali tal pimba, de repente você lembra que tinha uma coisa X pra fazer e aí você vai ter que deixar o seu estudo no meio. E muito provavelmente vai ser difícil você retomar no mesmo ritmo, com o mesmo foco, na hora que você sentar a bunda na cadeira pra estudar de novo, tá? Então assim, se organize antes. Então pra isso não acontecer, não se desespere, é só se organizar direitinho, ver a forma que funciona melhor pra você. E eu dou várias dicas lá no nosso módulo bônus, no gestão de tempo. Então dá uma olhadinha lá e depois volta pra cá. Porque a história é outra quando a gente senta pra estudar com as pendências resolvidas, com as coisas do dia que a gente tinha pra fazer já feitas. Só faltando estudar inglês agora pra fechar o dia com a chave de ouro, certo? Então é isso, gente. Não se esqueça que um ambiente silencioso e calmo é muito importante pra gente estudar focado. Deixar a internet desligada também é muito importante, mas é claro, não é pra desligar o telefone nem deixar no silencioso, porque às vezes alguém precisa realmente falar com você de emergência, urgência, então deixa ali. Não se esqueça de determinar um tempo para você estudar e um objetivo, então qual aula que você vai estudar naquele dia. Tem o seu cafezinho, sua água, seu chocolate quente, seu chá ali perto de você, porque é sempre mais gostoso, né? Fora que a gente precisa se hidratar também para fazer as coisas funcionarem aqui dentro da cachola. E por último, mas não menos importante, não fique pensando em pendências, não fique pensando nas outras coisas que você tem para fazer na hora de estudar, porque senão você não vai estudar da forma que você deveria. Então é isso, gente. Eu espero que com essas dicas vocês tenham mais ideias e se sintam cada vez mais à vontade para estudar inglês, porque igual eu falei, a ideia não é que seja uma obrigação, uma coisa chata, um fardo, aquela coisa horrorosa, aquela coisa louca, tipo, meu Deus, eu tenho que estudar inglês hoje! Não pode ser assim não, gente, né? A gente tem que considerar o inglês como se fosse uma coisa pra gente, que a gente tá cuidando da gente, do nosso futuro. Então a gente tem que ficar ansioso de forma animada e alegre, leve, tranquila, pra poder estudar de verdade, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica e te vejo na próxima dica. Ou na próxima aula. Bye, bye!